Mais oportunidades para as pessoas negras e o acesso delas à magistratura. Os temas estão sendo discutidos no 2º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, que ocorre em Brasília. O encontro reuniu juristas, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou da solenidade de abertura. É uma grande satisfação participar da abertura deste evento, que descortina tema tão importante, a construção de uma sociedade democrática, como deve ser a nossa, efetivamente democrática e plural, e que muito supera a composição racial e de gênero dos quadros da magistratura nacional. A presença de desigualdades na sociedade é uma realidade posta da qual nós não podemos virar o rosto. Temos que enfrentá-las. No ano passado, o objetivo foi buscar formas para que a sociedade, que é formada por maioria negra, entender melhor o papel do Poder Judiciário. Já este ano, a meta é estimular jovens negros a buscar a carreira jurídica. A travessia para o concurso da magistratura, ela não é somente cumprir determinados tipos de conteúdos. É também uma questão de sentimento de pertença. E aí, quando a gente traz isso para o jovem negro, para o estudante negro, que não consegue se identificar com o Poder Judiciário, com a magistratura, porque ele não vê uma magistratura com essas características, isso, se não desmotivá-lo, certamente vai dificultar nessa trajetória do concurso. Divulgar o trabalho dos juízes negros para que sejam inspiração também pode ser uma porta de entrada para a magistratura. Que olhem para o Poder Judiciário como um poder em que ainda precisa estar melhor representado pela população negra, que compõe 54% da nossa população, né? E temos apenas 18% de juízes negros, entre pretos e pardos, e a partir daí se buscar a transformação, a ocupação das cotas. Vamos continuar nesse assunto? Aqui no estúdio a gente conversa com a juíza da 5ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, Adriana Cruz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Doutora, como um evento como esse ajuda a incentivar, então, jovens negros a ingressarem cada vez mais na carreira jurídica? Bom, como diz o dito popular, né, a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Eu acho que é muito importante nós termos em mente que a população brasileira é composta majoritariamente por pretos e pardos, que nós podemos colocar nessa categoria macro-negros, né? E os espaços de poder precisam refletir a pluralidade que existe na composição da sociedade. Então, eu acho que ontem a professora Tula Pires, já palestrando na conferência de abertura, chamava a nossa atenção para essa subrepresentação da população negra nos espaços de poder e a sobre-representação dessa população naquelas situações de subalternidade, de maior vulnerabilidade. Então, isso é naturalizado, mas isso não é natural. Então, nós precisamos desnaturalizar aquilo que o nosso olhar já se acostumou. Agora, 18%, né? Vocês representam em todo o Brasil, só 18% da magistratura nacional é negra. Reverter esse cenário é um processo longo, né? Mas o primeiro passo, o sistema de cotas, é um instrumento importante? Eu acho que é um instrumento fundamental. É muito importante, quando se fala na política de cotas, tanto essa discussão já havia sido estabelecida na época, quando as cotas foram estabelecidas para o acesso ao ensino superior e agora para acesso aos cargos e empregos públicos, é muito importante, a questão da meritocracia, ela sempre vem, né, nesse debate. E eu acho que é importante a gente começar a problematizar o que é meritocracia, né? Então, aquele jovem que mora na periferia, que tem um esforço humano, muitas vezes, porque tanto que quando ele chega, ele é incensado pela sociedade como um herói. O herói é aquele que ultrapassa aquilo que o ordinário faz, né? O mérito dele não deve ser reconhecido, então o que a cota busca fazer é realmente resgatar esse valor desse jovem, o valor dessa pessoa que acaba sendo, não, digamos assim, captado por aquele sistema de recrutamento linear. Então,
Já passou do tempo da gente ver um juiz negro e achar aquilo ali como se fosse um prêmio. Na verdade, deveria ser algo normal, né? E a gente não precisar citar aquilo, mas a gente vê pelos dados, 18% da magistratura, na verdade, nem 18%, porque 18% inclui, inclusive, os pardos também. Então, de negros é bem baixo, tem 1,6%. Não reflete de longe a sociedade. Né? Exatamente. E quando nós vamos para as mulheres negras, que em todos os indicadores sociais se encontram na base da pirâmide social, na magistratura a gente vai encontrar também essa subrepresentação muito significativa. Nós somos em torno de 1,6% da magistratura nacional, em 18 mil magistrados, no país de 200 milhões de pessoas, do Oiapoque ao Chuí. Né? Em cada tribunal, uma média de 1,2 magistrados. Então, assim, é um percentual muito pequeno, nós nos reconhecemos quase que visualmente, então tem uma ou duas colegas em cada estado. No meu estado, na Magistratura Federal do Rio de Janeiro, vocês estão falando com 50% da magistratura feminina, né, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso, nós precisamos problematizar, porque eu acho que isso é indicativo de um déficit de democracia que precisa ser refletido. Daí a bela iniciativa desse evento, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação conosco, viu? Muito obrigada. Obrigado, doutora.